Fala galera, hoje é dia de Supergirl, Mulher do Amanhã. É uma história da DC, escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely e com as cores do também brasileiro Matheus Lopes entre 2021 e 2022. A Supergirl sai para comemorar o seu aniversário num planeta distante, mas o que era para ser algo rápido e tranquilo se torna num grande problema quando ela conhece uma garota em busca de vingança. Uma vingança que vai levar as duas por uma jornada que elas nunca iriam se esquecer. Supergirl, Mulher do Amanhã é uma minissérie que faz parte da cronologia da DC, mas que não precisa de bagagem nenhuma para ser entendida. É totalmente autocontida. Então, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com um combate. Dois homens se enfrentando num planeta desconhecido. Esse combate termina na vitória de um e na morte do outro. O vitorioso se chama Cram, um homem nascido nas Colinas Amarelas. E ao vencer o seu oponente, que estava desarmado, Cram deixou uma espada cravada no seu peito. Aparece ali então a filha do homem derrotado, chamada Hutier, e ela pega a espada que Cram usou para matar o seu pai. Naquele momento ela sabia que deveria usá-la para ter a sua vingança. Hutier vivia com a sua família. Além dos seus pais, ela tinha 6 irmãos mais velhos. Ela era a única filha. Todos os seus irmãos diziam que deveriam vingar a morte do seu pai, mas todos sabiam que seria difícil, já que Cram era um agente do rei. E toda a situação que levou à sua morte começou com ele abertamente criticando o reinado. Mesmo assim, Hutier não quer ficar parada e decide ir sozinha numa jornada por vingança. A sua mãe não queria que ela fosse, mas sabia que não conseguiria convencê-la a ficar. Então ela apenas a orienta a levar a montaria do seu falecido marido. E assim, Hutier parte para sua jornada. Algum tempo depois, Hutier chega num tipo de taverna e conversa com um guerreiro que dizem ser muito forte. Ela queria contratá-lo para ir atrás de Cram. E como pagamento, ela oferece a espada. Aparentemente essa espada era feita de um material bastante valioso. E diante disso, o homem simplesmente pega a espada e começa a ir embora, claramente sem a intenção de fazer qualquer acordo com a garota. E quando Hutier tenta pará-lo, o homem lhe dá um tapa, a derrubando no chão. Só que tinha outra pessoa naquela taverna, bebendo ao lado do seu cachorro. Ela estava comemorando o seu aniversário de 21 anos, mas não queria deixar aquilo passar impune. Então ela segura o homem. Ele até tenta enfrentá-la, e nisso o símbolo no torso da mulher é revelado. Aquela era a própria Supergirl. Ela estava bebendo ali há um tempo e estava claramente bêbada. Ela ataca o guerreiro com as suas garrafas, as quebrando no rosto dele. Mas isso também machuca sua própria mão, porque aquele planeta era banhado por um sol vermelho, o que afeta os seus poderes, e só por isso ela conseguia ficar bêbada. De qualquer forma, mesmo enfraquecida e embriagada, a Supergirl derrota o homem num combate. Algum tempo depois, a Supergirl acorda num tipo de quarto de hotel, ao lado do seu cachorro e de Hutier. Ela estava com muita ressaca e enjoada. De qualquer forma, Hutier viu as habilidades da Supergirl e agora queria contratá-la para matar Cram. Mas ao ouvir isso, Supergirl apenas olha para ela e depois vomita. A Supergirl rejeita a oferta. Primeiro porque ela não mata, e segundo porque ela só estava naquele planeta de passagem. Ela só foi ali para comemorar o seu aniversário e agora precisava ir embora. Inclusive ela estava com o seu cachorro, o Krypto, e precisava levá-lo de volta para casa. Mas enquanto via Supergirl e Krypto irem embora num barco, Hutier se recusa a aceitar essa recusa, então ela vai nadando atrás deles. Para sua surpresa, ao encontrar a Supergirl do outro lado do lago, Hutier se vê diante de uma nave espacial, algo que ela nunca tinha visto antes. Ela sequer sabia que existia vida fora do seu planeta. A Supergirl vê Hutier e a manda embora.
Ela já tinha programado a sua nave para decolar. Mas Ruthie volta a pedir por ajuda. E mais uma vez, a Supergirl recusa. Ela diz que precisa voltar ao seu trabalho no seu mundo, e esse trabalho envolve não matar pessoas. Ela ainda diz que entende o sentimento da garota, mas Ruthie deveria buscar justiça e não vingança. Só que Ruthie se revolta. Ela perdeu seu pai, a pessoa que ela mais amava nesse mundo. Claro que Ruthie não sabia que a própria Supergirl perdeu todos quem ela conhecia e todo o seu planeta natal. O grande problema é que essa conversa é interrompida quando a Supergirl leva uma flechada no peito. Por ainda estar enfraquecida por esse planeta ser banhado por um sol vermelho, ela não tem a mesma invulnerabilidade que tem na Terra, então ela é fortemente atingida. O responsável pelo ataque era o próprio Cram, contratado pelo homem da taverna da noite passada, para caçar a Supergirl agora. Agindo de forma instintiva, Krypto parte para cima dos dois, mas também é atingido pelas flechadas. Isso deixa a Supergirl furiosa, e ignorando a ausência da sua invulnerabilidade, ela simplesmente caminha até os dois e pega as armas deles com as mãos. Ela derrota o outro guerreiro, mas Cram corre. A Supergirl só não vai atrás dele nesse momento porque ela fica para cuidar do Krypto. Ruthie, por outro lado, tenta atacá-lo, mas ela é facilmente derrubada. O grande problema é que Cram corre até a nave da Supergirl e logo a nave decola. Ou seja, Cram acaba de sair acidentalmente do planeta, deixando Supergirl e Krypto presos naquele lugar. Cerca de um mês se passa. Supergirl e Ruthie estavam agora numa espécie de ônibus espacial, partindo numa viagem pelas estrelas atrás de Cram. Elas param numa estação para comer alguma coisa. É aí que, durante o lanche delas, um alienígena reconhece a Supergirl como sendo a prima do Superman, alguém que prendeu os irmãos desse ser na Zona Fantasma. Ele queria então vingança. Mas aparentemente essa não foi a primeira vez que Ruthie e Supergirl se depararam com esse tipo de confronto, e ela resolve esse problema rapidamente. Elas voltam para o ônibus espacial, que segue viagem, só que o caminho é bloqueado por uma espécie de dragão espacial chamado de Dragão Carpani. O motorista do ônibus, que reconhece a Supergirl, pede a sua ajuda para seguir a viagem. O problema é que aquela região do universo ainda é banhada por um sol vermelho, o que significa que a Supergirl continua sem os seus poderes. Mas ela tem uma ideia. Então ela vai até os outros passageiros e pergunta se alguém tem uma kryptonita vermelha. Aparentemente existia um tipo de tráfico de kryptonita vermelha, como se ela fosse uma droga. E um jovem alienígena revela que tem uma pílula de kryptonita vermelha condensada. Não era muito seguro, mas a Supergirl pega a pílula. Ela explica para Ruthie que kryptonita vermelha pode causar alucinações para pessoas de outras raças. Mas quando é ingerida por um kryptoniano, essas alucinações podem se tornar realidade. Sendo assim, a Supergirl toma a pílula e desperta poderes flamejantes, como se fosse uma fênix cósmica. E com esses poderes, ela derrota o dragão. Seguindo viagem, Ruthie e Supergirl estavam no banheiro daquele veículo, e Supergirl percebe que Ruthie não tinha o costume de lavar as mãos. Então ela a ensina como fazer isso. Esse foi um gesto simples e carinhoso que Ruthie nunca esqueceria. Nesse momento, Ruthie aproveita para fazer uma pergunta: se a Supergirl chegou a buscar vingança por aqueles que destruíram seu planeta. E com uma expressão séria, ela diz que não. Uma resposta que faz Ruthie sentir naquelas palavras toda uma vida de arrependimentos. Finalmente, depois de um mês de viagem bem desconfortável, elas chegam no seu destino final, o planeta Coron. Foi nesse planeta onde a Supergirl alugou aquela nave, e ao lado de Krypto, foi até o planeta da Ruthie para comemorar o seu aniversário. O plano era ir para lá, ter a comemoração e depois voltar para Coron para devolver a nave. Mas depois daquele confronto com Cram, Supergirl, Krypto e Ruthie ficaram bastante feridos.
Foi a própria Supergirl, mesmo ferida, que levou todos para um médico alienígena. As duas se recuperaram totalmente, mas Krypto estava num estado grave, já que as flechas que o atingiram estavam envenenadas. Se elas não fizessem alguma coisa logo, Krypto morreria. O problema é que esse tipo de veneno é único para cada arma, e quem conhece a sua fórmula era justamente quem tinha a arma. Ou seja, para salvar Krypto, a Supergirl precisa encontrar Krem. Foi por isso que ela aceitou a oferta de Ruthie de ir atrás de Krem. Foi assim que Supergirl e Ruthie começaram a sua viagem espacial até Coron. E uma vez de volta naquele planeta, que é banhado por um sol amarelo, agora a Supergirl recupera todos os seus poderes. Em Coron, as duas passaram as próximas 3 semanas procurando por Krem, até chegar na cidade de Maple, onde ouviram dizer que Krem tinha sido preso. Elas vão até a delegacia da cidade para tentar encontrar informações, mas o delegado, demonstrando total falta de vontade em ajudar, apenas diz que ele não sabe de nada, que a informação sobre a prisão de Krem estava errada e que elas tinham que procurar outro local para conseguir informações. Diante da grosseria, Supergirl e Ruthie deixam a delegacia, mas a heroína sabia que o delegado estava mentindo. Então elas se hospedam no hotel da cidade, e na hora de fazer o registro, a Supergirl percebe 2 listas de hóspedes, azul e roxo. A atendente, que a princípio estava tratando ela muito bem, orienta que a Supergirl deveria assinar no azul, e que fazia tempo que os roxos não se hospedavam ali. Curiosa, a Supergirl pergunta por que os roxos não aparecem mais. E a atendente muda totalmente de atitude, agindo agora de forma hostil e se recusando a responder. Mesmo diante dessa grosseria, a Supergirl assina a hospedagem. No fim daquela tarde, Supergirl e Ruthie olham para a cidade, que parecia normal, pacífica e até feliz. Mas a Supergirl, com a sua visão amplificada, sabia que tinha algo de errado. Porque ela consegue ver todos os habitantes da cidade, e todos são azuis. No dia seguinte, as duas decidem tomar café da manhã numa lanchonete local, e usando a sua visão de raio-x, a Supergirl percebe uma placa, mais especificamente uma mensagem antiga que foi apagada nela, que dizia nada de roxos. Então ela pergunta para a garçonete o que isso significa. E assim como as pessoas anteriores, a garçonete começa a agir de forma hostil, se recusando a responder. Supergirl e Ruthie passam a perguntar sobre Krem e os roxos para vários outros habitantes da cidade, e sempre as respostas eram evasivas e hostis. Naquela noite, Supergirl acorda Ruthie no hotel porque ela escutou algo. E logo em seguida, tiros começam. Elas são atingidas por uma rajada de tiros, mas a Supergirl usa o seu próprio corpo invulnerável para proteger Ruthie. E quando os tiros param, a Supergirl esconde Ruthie num armário e voa na direção dos atiradores, mas ela não os encontra. No dia seguinte, Supergirl e Ruthie vão falar com o prefeito da cidade sobre o que aconteceu. E o prefeito não acredita muito no ataque que a Supergirl alega ter sofrido. Mas isso não importa, porque a Supergirl já suspeitava que algo estava errado com aquela cidade. E depois desse ataque, agora ela tem certeza. E ignorando as tentativas de ameaça do prefeito, ela vai embora, prometendo descobrir o que aconteceu ali. Até esse momento, as duas estavam se locomovendo com veículos convencionais. Mas a Supergirl decide usar o seu próprio método de locomoção dessa vez. Então, com Ruthie nas costas, Supergirl levanta voo. Mas logo elas param nas proximidades da cidade, porque a Supergirl viu algo por debaixo daquela terra. E usando a sua força e velocidade, ela cava até encontrar uma placa escrita Purple Town, a cidade dos roxos. E depois de cavar mais ainda, ela encontra algo bizarro. Vários corpos decompostos. Naquele local, aconteceu um genocídio. Furiosa, a Supergirl parte a toda velocidade para a delegacia de Maple e manda o delegado contar o que aconteceu. Mas nesse momento, o delegado tenta atirar nela, só que a bala simplesmente amassa no olho da invulnerável heroína.
Então o delegado desiste e conta tudo o que ele sabe. Antigamente existiam dois tipos de pessoas vivendo em Maple, os roxos e os azuis. Mas o número de azuis era consideravelmente maior, o que gerou uma desigualdade social e com o tempo o preconceito na cor da pele. Eventualmente o tratamento desigual com os roxos ficou tão grande que os azuis simplesmente forçaram os roxos a viverem numa área fora de Maple, na periferia, o que viria a ser chamada de Purple Town. Mas as coisas mudaram quando surgiu na cidade um grupo conhecido como Brigada de Barbond. Se trata de um grupo que viaja de planeta em planeta, simplesmente aniquilando civilizações inteiras apenas por diversão. É um grupo doentio e cruel, e eles chegaram até Maple. Mas essa brigada também precisa de recursos para manter a sua matança, como combustível e suprimentos. Então eles oferecem um preço para as cidades escaparem das suas mãos. Mas o valor em troca de terem as suas vidas poupadas era maior do que a população de Maple era capaz de pagar. A situação era crítica. E quando o prefeito conversava com o delegado sobre essa situação em certo momento, quem escutou isso foi Cram, que de fato tinha sido preso ali. Cram sabia da gravidade da situação para eles, e se a brigada inclusive eliminasse Maple, ele seria morto junto. Então ele ofereceu uma solução. Convencidos pelo criminoso, o prefeito e o delegado o libertaram, e Cram ofereceu uma alternativa para a brigada. Dessa forma, a brigada de Barbond, ao lado de Cram, pouparam a vida dos habitantes de Maple, dos azuis. Mas isso em troca de uma parte do pagamento ser na diversão de acabar com Purple Town. Ou seja, os azuis sacrificaram os roxos por não considerá-los como parte da sua sociedade. A brigada gostou tanto de Cram que o convidou para se juntar ao grupo. E assim Cram deixou aquele planeta, agora como membro da brigada de Barbond. Descobrir a verdade por trás de tudo que aconteceu na cidade deixam Supergirl e principalmente Rutier abaladas, pensando como esse tipo de coisa é grande demais e frente a isso, elas duas são pequenas demais. Como agora Cram está afiliado à brigada de Barbond, Supergirl e Rutier começam a seguir o rastro de destruição deles, na esperança de alcançá-los e confrontá-los. E o rastro que eles deixaram é de pura crueldade, destruição e carnificina. Num determinado planeta, elas se depararam com inúmeros corpos dilacerados de uma civilização inteira e apenas um bebê sobrevivente. Depois, elas foram para o planeta Parnat, onde conversam com um sobrevivente de um dos ataques. Ele conta como o seu amigo Flarg foi morto, e a pessoa que o matou, pela descrição dada, era o próprio Cram. Por volta de uma semana depois, elas foram para o planeta Tiluis, onde encontraram um homem cavando sozinho dezenas de covas, com mais centenas para fazer. Uma delas, inclusive, para sua própria filha, apesar dele não saber quais são os seus restos mortais, já que eram tantos. Usando a sua super velocidade, Supergirl o ajuda e cava todas as covas de uma só vez. E com a sua visão de raio-x, ela consegue identificar o DNA do homem, localizando assim o corpo da sua filha, para que ele possa se despedir dela. O próximo planeta é Uralan, onde uma única guerreira sobreviveu ao massacre da brigada porque ela estava fora do planeta. Quando ela voltou, encontrou todo o seu povo, incluindo a sua família, eliminados. Supergirl a incentiva a descontar sua frustração nela e depois ela a abraça, respeitando o seu luto. A próxima parada é o planeta Tyrcon, um mundo recluso, onde os seus habitantes vivem escondidos em abrigos e onde catalogam tudo. Graças a isso, eles conseguiram registrar todas as atividades da brigada naquele planeta. E a Supergirl pode entrar para analisar os registros, mas Rutier tem que esperar do lado de fora. Apesar dos protestos da garota, a Supergirl não queria que ela visse aquelas filmagens, porque dependendo do que fosse mostrado ali, isso poderia marcá-la para sempre.
Então, depois de um tempo de espera, a Supergirl volta totalmente desnorteada. Aparentemente, o que foi registrado ali era mais perturbador do que ela imaginava. Depois disso, elas vão para o planeta Yala, onde um dos membros da brigada foi deixado para trás depois do massacre, sendo capturado e apedrejado pelos sobreviventes. Supergirl e Ruthie estavam no meio da população furiosa, e Ruthie percebe que a Supergirl não faz nada para evitar o destino daquele homem, que morre apedrejado. O destino seguinte era o planeta Ekvik, que era conhecido por ser habitado por um dos seres mais pacíficos do universo. E lá elas presenciam outro massacre. Supergirl estava perturbada com tudo aquilo e queria gritar. Mas pelos seus poderes, se ela gritasse, ela destruiria tudo ali. Então ela voa na direção do próprio sol e lá ela solta toda a sua frustração. Naquele momento, Ruthie percebeu como a Supergirl se contém o tempo todo, apenas para viver naquele universo tão frágil diante dela. Por fim, elas param no planeta Niceland, e seria no próximo planeta onde elas iriam se deparar com seus inimigos. O que significa que uma luta vai acontecer. Sendo assim, Supergirl queria que Ruthie voltasse para casa dali. Até porque o motivo inicial de Ruthie ter ido ao lado da Supergirl era porque a heroína não se lembrava direito do rosto de Cram. Então Ruthie saberia identificá-lo. Mas depois de ver as gravações no planeta Tyrcon, a Supergirl agora sabe a aparência do seu inimigo e poderia continuar sozinha agora. Fora que, diferente de Ruthie, a Supergirl não busca vingança. Ela só quer salvar o Krypto. Mas Ruthie se recusa a ir embora. Ela quer estar lá para presenciar ou até mesmo garantir a morte do homem que matou seu pai. A Supergirl não queria isso. Era muito perigoso e o que Ruthie pode presenciar é algo que ninguém deveria presenciar, muito menos uma jovem como ela. Mas Ruthie permanece firme. Sendo assim, a Supergirl desiste de tentar convencê-la e as duas partem juntas rumo ao próximo destino. Ao chegar no próximo planeta, elas de fato encontraram Cram, que estava massacrando inocentes ao lado da brigada. Elas tentam partir para cima dele, mas Cram as pega de surpresa ao sacar um item mágico chamado de Globo de Mordru. E, como todo item mágico, isso afeta a Supergirl. Graças a esse globo, Cram envia Supergirl e Ruthie por um portal, que as joga em outro planeta. Chegando nesse mundo, a Supergirl logo é pisoteada por uma criatura gigantesca e ela tem dificuldades em segurá-la. No final ela consegue escapar de ser esmagada, mas logo ela entende que estava mais fraca. Acontece que aquele planeta era banhado pela luz de um sol verde. Um sol feito de pura kryptonita. Aquele planeta é Barenton, um mundo criado por inimigos do Superman para matá-lo. O próprio Superman chegou a ficar preso ali no passado, e segundo ele, foi a pior experiência que ele já passou na vida. O mais perto que já teve da morte, desde a sua luta contra o Apocalipse. Para sair daquele lugar, elas deveriam esperar o sol se pôr, porque desse jeito a Supergirl não seria mais afetada pela kryptonita, e elas conseguiriam voar para fora do planeta. O problema é que, se baseando pela altura do Sol, elas tinham cerca de 10 horas ainda. Segundo a Supergirl, o Superman só ficou naquele planeta por uns 45 minutos, até que foi resgatado pela Liga da Justiça. No caso delas, ninguém vai resgatá-las, então elas precisam aguentar firme pelas próximas 10 horas. Elas encontram abrigo numa formação rochosa, já que a Supergirl estava tão fraca que não conseguia nem andar mais. A princípio elas viram uma floresta e um grande lago onde elas poderiam se abrigar. Só que o problema é que aquela floresta também estava atraindo outras criaturas, o que poderia colocá-las em perigo. Então elas decidem ficar por ali mesmo, esperando o sol se pôr. E como a Supergirl está fraca, cabe a Ruthie protegê-la nesse meio tempo. Assim, ela saca sua espada e fica de prontidão. Logo, o primeiro desafio surge quando uma enorme criatura que parecia um dinossauro aparece ali.
Rutia, mesmo com medo e sem experiência real em combate, o confronta. Mas no final, o instinto de sobrevivência fala mais alto, e Rutia consegue acertar um ponto vital, matando a criatura. Só que a luta praticamente sugou as suas energias, e ela adormece ao lado da Supergirl. Pouco tempo depois, Rutia acorda quando criaturas que pareciam pterodáctilos aparecem ali, devorando o corpo da criatura que Rutia matou antes. Por impulso, Rutia pede ajuda para Supergirl, e mesmo assim, ainda enfraquecida e até meio delirando, a Supergirl desperta e acerta uma das criaturas com a sua visão de calor, assim espantando o resto. Com isso resolvido, ela cai sem forças, perdendo a consciência mais uma vez. Rutia se manteve acordada desde então, mantendo a vigia. Só que, em certo momento, uma ainda delirante e incoerente Supergirl desperta, querendo ir até aquele lago para beber água. Mas Rutia se põe no seu caminho, a lembrando dos perigos que iriam se expor se fossem até lá. E como a Supergirl, naquele momento, estava sem noção da realidade ainda, e praticamente sem responder nada, ela cai desacordada mais uma vez. As horas se passam, e logo o sol iria se pôr, mas elas têm mais um problema. Outra criatura monstruosa surge, parecida a um T-Rex. Mais uma vez, Rutia se põe na frente do monstro, mas dessa vez ela sabe que não seria capaz de vencer aquela luta. Então a esperança dela era aguentar um pouco até o sol se pôr. Porque assim, a Supergirl recuperaria parte dos seus poderes para eliminar aquele monstro. Cada segundo contava, e por instantes parecia que não iria dar tempo, mas no final o sol se põe e a Supergirl consegue se recuperar, derrotando a criatura. E ainda tirando sarro do primo Superman de ter aguentado só 45 minutos naquele lugar. Com isso, Supergirl e Rutia deixam aquele planeta finalmente, retomando assim a sua busca por Krem. Supergirl e Rutia chegam no próximo planeta onde Krem e a brigada de Barbond estavam prestes a aniquilar outra civilização. E dessa vez, Supergirl aparece para impedir aquilo. O problema era que Krem tinha outro globo de Mordru e o usa para tentar transportar a Supergirl para algum outro lugar mais uma vez. Mas dessa vez, ela estava preparada, porque ela tinha convocado a ajuda de um companheiro. Era Cometa, o super cavalo. Montada no cometa, a Supergirl cavalga pelos céus e pelo espaço, atraindo o globo de Mordru, que, por ser um item mágico, a perseguia em alta velocidade. Enquanto essa perseguição acontecia, Rutia se lembrava de algo que a Supergirl lhe contou antes delas chegarem ali. A Supergirl finalmente revelou à garota sobre a sua história, o seu passado, sobre como ela vivenciou em primeira mão a destruição de Krypton. Diferente do Superman, que era um bebê quando tudo aquilo aconteceu, a Supergirl, ou Kara Zor-El, era uma jovem estudante naquela época. Ela lembra de tudo. Ela viu seus entes queridos, colegas, amigos e vizinhos serem vítimas da tragédia que consumiu seu mundo natal. Krypton explodiu, mas a cidade natal de Kara, Argo City, sobreviveu graças a uma redoma criada pelo pai de Kara, Zor-El. E isso permitiu que a cidade sobrevivesse como uma espécie de asteroide vagando pelo espaço. Mas isso teve o seu preço. A mãe de Kara ficou doente e acabou morrendo. O motivo disso era a radiação que estava envenenando os habitantes da cidade aos poucos. Zor-El criou um enorme escudo no chão que protegeria a todos. E todos, incluindo Kara, martelaram estacas no chão para prender o escudo. Ela sempre ajudava o pai, porque queria muito salvar as pessoas do seu mundo. Mas mesmo assim, muitos ainda morreram nesse meio tempo. Eles sobreviveram por volta de 1 ano, até que uma chuva de asteroides se chocou com a redoma, provocando uma chuva de radiação que logo mataria a todos. Argo City não iria sobreviver, mas Zor-El tinha uma solução para pelo menos salvar a sua filha. Ele replicou o projeto do seu irmão Jor-El da criação de um foguete. Apesar de não ter dado atenção a esse projeto na época, Zor-El se lembra o bastante para tentar recriá-lo. E assim,
ele o fez. Ele construiu um foguete e enviou Kara para fora de Argo City, que sucumbiria pouco tempo depois. Kara sobreviveu e eventualmente chegou na Terra, onde se reuniu com seu primo Kal-El, onde ela se tornou a Supergirl. Ela viu seu mundo morrer com apenas 14 anos de idade. No presente, a Supergirl, com a ajuda do cometa, atrai o globo de Mordru até a fronteira do próprio universo, numa região da existência onde o próprio Big Bang não atingiu, ou seja, uma área de completo nada. E lá, o globo de Mordru simplesmente se dissipa e deixa de existir. Com essa ameaça resolvida, Supergirl e Cometa voltam e se reúnem com Ruthie, indo finalmente até Krem e a Brigada. Supergirl não acredita que Krem tenha mais globos, porque só se pode ter um por vez, e eles são difíceis de se fazer em tão pouco tempo. Ou seja, naquele momento, Krem só tinha sua espada e o seu arco e flecha. E espadas e flechas não afetam a Garota de Aço. Krem finalmente foi derrotado e capturado. E agora Supergirl, Ruthie e Cometa estavam levando o criminoso de volta ao mundo natal de Ruthie. O problema é que a Brigada de Barbond tinha um código de honra. E parte desse código diz que, se um dos seus membros for capturado, eles fariam de tudo para resgatá-lo. O que significa que uma perseguição começa pelo espaço. Até que a Supergirl decide que era hora de parar de fugir e enfrentar a Brigada de frente. Sendo assim, elas param no planeta Fiorinini, onde a Supergirl prende Krem numa árvore e deixa Ruthie ali, sob os cuidados do cometa. Enquanto isso, ela vai para o espaço, onde começaria uma batalha contra toda a Brigada de Barbond, que estava a bordo da sua nave chamada Bonnie Prince Charlie. E a batalha é intensa. Apesar da Supergirl ser mais forte, os bandidos conseguem contê-la em certo momento usando as suas armas. Ao mesmo tempo, Ruthie se vê diante de um incapacitado Krem e estava tentada a finalmente ter a sua vingança. Mesmo sabendo que a Supergirl precisava dele para salvar o Krypto. Mas por isso que o cometa estava ali para impedir que ela fizesse alguma besteira. Ruthie entende isso e apenas sugere que eles removam a mordaça de Krem. Talvez assim eles consigam fazê-lo falar a fórmula do veneno que atingiu o Krypto. Mas Krem não demonstra nenhum pingo de remorso por nada que ele fez. E ele ainda dá detalhes de por que ele matou o pai de Ruthie. Krem era um agente do rei. E a sua função era justamente encontrar potenciais traidores. E ele fazia isso de forma discreta, indo para os lugares, contando piadas de rumores maldosos sobre a família real. Quem risse ou concordasse com o rumor era considerado um potencial traidor. E então era eliminado. Mas Krem diz que o pai de Ruthie não riu quando ele contou uma piada maldosa sobre o rei. Pelo contrário, o pai de Ruthie ficou furioso, mostrando a sua lealdade à família real. Só que o pai de Ruthie insultou Krem, o chamando de traidor, por falar aquelas palavras. E foi isso que selou seu destino. O pai de Ruthie não foi morto por ter sido acusado de trair o rei, mas sim porque ele simplesmente irritou Krem. Não foi uma execução, foi um assassinato. Ouvir isso deixa Ruthie abalada, e ela abraça o cometa para conter a sua vontade de cortar a garganta de Krem. Nesse meio tempo, a luta entre Supergirl e a Brigada continuava, só que apesar da sua força, a Supergirl não conseguiu superar a vantagem numérica dos seus inimigos, e ela é derrotada. Ela é capturada, amarrada e posta de joelhos diante do líder da Brigada, que aponta para ela uma arma de kryptonita. Nesse momento, a Supergirl começa a falar algo que parecia que ela estava implorando pela sua vida, mas na verdade ela estava falando para o cometa não ajudá-la, para ele ficar com Ruthie, porque a garota precisava mais dele. Apesar disso, o cometa fica agitado, dividido entre obedecer a Supergirl ou ir ajudá-la. E entendendo o que está acontecendo, Ruthie incentiva o cometa a ir ajudar a Supergirl. Apesar disso, o super cavalo sabe que Ruthie quer matar Krem e teme que ela faça isso
assim que ele sair dali. Mas ela jura, pela memória do seu falecido pai, que não faria isso. Sendo assim, confiando nas palavras da garota, o cometa parte para ajudar a Supergirl. Mas aparentemente, Ruthier mentiu e não pretendia deixar escapar a chance de ter a sua vingança. O cometa chega para salvar a Supergirl, mas conforme ele enfrenta os bandidos, o líder da brigada atira sua arma de kryptonita no cavalo. E como resultado, o cometa volta para sua forma humana original. O tiro foi fatal e o cometa cai e morre na frente da Supergirl. Isso faz a heroína se encher de fúria e contra-ataca. Enquanto tudo isso acontecia, Ruthier queria matar Cram ali mesmo, mas o seu senso de honra a impede de matá-lo daquele jeito, como ele matou o pai dela, desarmado e indefeso. Sendo assim, ela decide libertar o seu inimigo para eles terem uma luta justa. E para tornar as coisas ainda mais equivalentes, ela posiciona sua espada entre os dois. Assim, eles teriam chances iguais de pegar a arma e lutar. Dessa forma, o duelo entre Ruthier e Cram começa. Rapidamente, Ruthier demonstra sua evolução depois de tanto tempo viajando pelas estrelas ao lado da Supergirl. Ela não era mais uma garota indefesa, conseguindo dar golpes certeiros em Cram e desviar dos seus ataques, mesmo ele tendo conseguido pegar a espada. Depois de vários chutes no seu adversário, Ruthier morde o seu braço, o que faz Cram soltar a espada, e Ruthier consegue recuperá-la. Então ela começa a falar sobre o seu pai. E enquanto isso, Cram tenta atacá-la de novo, mas Ruthier simplesmente corta os seus dedos com a espada. O seu pai lhe ensinou que a vida seria difícil e impiedosa, mas que vale a pena lutar por ela. Cram afirma que o pai de Ruthier não era ninguém especial, mas era para ela. Ele não era um homem importante do governo ou um agente da realeza. Ele era um simples fazendeiro e um bom pai. E para ela, isso era o bastante. Então, sem ter mais nada para dizer, Ruthier se prepara para dar o golpe de misericórdia e finalmente ter a sua vingança. Mas no último segundo, ela para. Ruthier tenta diversas vezes dar o golpe final em Cram, mas ela não consegue. E a princípio, ela mesma não entende o porquê. É aí que a Supergirl chega com um cometa nos braços. Ela explica que o cometa era originalmente um humano, mas que foi amaldiçoado e transformado naquele super cavalo. De qualquer forma, estava tudo acabado agora. A brigada foi derrotada e bateu em retirada. Tudo que restava agora era lidar com Cram. Mas Ruthier diz que primeiro eles precisam salvar Krypton. Elas precisavam de Cram vivo para saber como curar o veneno no Supercão. Mas é aí que a Supergirl revela a verdade. Krypton estava bem faz tempo. Ele nunca esteve em risco de vida. Ele se recuperou do veneno rapidamente e estava sendo tratado pelo veterinário no planeta de Ruthier. A Supergirl apenas usou isso como desculpa para acompanhar a garota na sua jornada. Ela fez isso porque sabia que, enquanto Ruthier não enfrentasse Cram de frente, ela nunca superaria essa sede de vingança. Ela nunca tiraria isso da sua cabeça. Cram ficaria na mente de Ruthier pelo resto da vida, assim como Krypton nunca deixou a mente da Supergirl. Ela sabia que simplesmente dizer que o caminho da vingança não valia a pena não era o suficiente. Ruthier precisaria aprender isso vivenciando aquele momento. Mas parece que ela não aprendeu nada. E a Supergirl acredita que parte disso seja sua culpa, porque a própria Supergirl também não superou seus traumas. E enquanto diz isso, a Supergirl pega a espada de Ruthier e se prepara para matar Cram. A Supergirl não mata. Ela não gosta de matar. Mas depois dessa jornada, depois de presenciar tudo o que Cram e a Brigada fizeram com tantos mundos, apenas por diversão, ela estava exausta. Ela estava disposta a cruzar a linha dessa vez. Mas antes que ela pudesse fazer isso, Ruthier grita, dizendo que ela aprendeu a lição. Ela aprendeu com tudo o que viveu ao lado da Supergirl desde que se conheceram.
desde que a heroína se levantou naquela taverna quando ela não tinha essa obrigação. Desde que ela lhe ensinou a lavar as mãos. Ou quando ela a acolheu depois do que descobriram em Maple e com o Povo Roxo. Nos diversos planetas que sofreram pelas mãos da Brigada, e a Supergirl ofereceu ajuda a cada um dos sobreviventes. Quando a Supergirl se recuperou da Kryptonita e salvou Ruthie daquela criatura. Quando ela foi até os confins do próprio universo para eliminar o globo de Mordru para seguir uma jornada que não era sua. Ou quando ela lutou sozinha contra toda a Brigada de Barbond para protegê-la. Ruthie considerava o seu pai a pessoa mais gentil de todo o universo, e ao perder alguém assim, de uma forma tão fria, ela teve a sensação que só sobrou o caos e que nada mais importava. Mas conhecer a Supergirl e a sua história, e principalmente a sua bondade e gentileza apesar das suas tragédias, mudaram tudo. Ela foi inspirada pela heroína e não quer que ela manche esse legado com sangue. É por isso que a própria Ruthie estava hesitando em matar Cram. Ela realmente aprendeu com tudo isso. Da mesma forma que Ruthie, outras jovens garotas estão pelo universo, desamparadas, passando por momentos difíceis e talvez acreditando que o mundo é um caos e que não vale a pena. Assim como ela acreditou. Mas logo isso vai passar, porque assim como Ruthie, elas vão saber sobre a lenda da Supergirl. De como ela perdeu tudo e mesmo assim ela continuou bondosa, como uma heroína. E ao dizer isso, Ruthie põe as mãos nas mãos da Supergirl e elas abaixam a espada, dizendo que já tiveram mortes o suficiente. Tudo que resta agora é levar Cram para sua punição justa, enterrar o cometa e se reencontrar com Krypton. E a Supergirl, ainda chocada depois de todas as tragédias que presenciou, apenas concorda, mesmo entendendo que esse tipo de coisa é grande demais. E frente a isso, elas duas são pequenas demais. Assim foi a jornada da Supergirl e de Ruthie. E assim, 300 anos se passaram. Depois de viver as suas aventuras ao lado da Supergirl, Ruthie voltou ao seu planeta e retomou a sua vida. Ela então escreveu um livro contando sobre as suas aventuras ao lado da Garota de Aço, da Mulher do Amanhã. Um livro que fala sobre a Supergirl, mas sob o seu ponto de vista. E agora, 300 anos depois, Ruthie era uma idosa e recebe a visita da sua amiga, da própria Supergirl, ao lado de Krypton. Depois dos cumprimentos, as antigas companheiras caminham e conversam. A Supergirl elogia o seu livro e comentam sobre o final, já que Ruthie e Supergirl combinaram que ela faria uma pequena alteração no final dessa história. E diria que a Supergirl derrotou a Brigada e matou Cram. Dessa forma, os sobreviventes da Brigada direcionariam a sua vingança à própria Supergirl, ao invés de atacarem o planeta de Ruthie. E assim foi o final do livro. Sobre Cram, na verdade, elas o aprisionaram na Zona Fantasma, onde ele ficou nos últimos 300 anos. Segundo a Supergirl, lhe foi dito que nos primeiros 100 anos, Cram foi um prisioneiro difícil, se recusando a cooperar e exigindo um julgamento mais justo. Nos 100 anos seguintes, ele se acalmou e começou a demonstrar consciência e arrependimento. Por fim, nos últimos 100 anos, ele se tornou um prisioneiro modelo. E agora, estava na hora dele terminar sua sentença. Dessa forma, Supergirl liberta Cram, agora completamente envelhecido depois da sua prisão de 300 anos. Cram agradece a Supergirl por tudo, dizendo que ela o salvou. E ao ver Ruthie, ele a reconhece, dizendo que nunca parou de pensar nela ou no seu pai. E então, ele pede desculpas. Mas Ruthie responde lhe dando um golpe com a sua bengala, mostrando que ainda não perdeu a rebeldia que tinha quando era jovem. E assim, Supergirl, Ruthie e Krypton vão embora, deixando um arrependido Cram das Colinas Amarelas para trás. A Supergirl antes dizia que existiam problemas grandes demais e que elas eram pequenas demais frente a isso.
Mas foi graças à sua jornada que elas entenderam. Não existe problema que não esteja ao alcance da mulher do amanhã. E é desse jeito que termina a história. Supergirl, Mulher do Amanhã é uma HQ fantástica. É uma road trip cósmica, uma ópera espacial, sendo ao mesmo tempo divertida e dramática. O roteiro é muito bem escrito, com uma ótima narrativa e com um imenso destaque para a arte, que é fantástica e extremamente detalhada, principalmente nos cenários. É uma HQ que ganhou prêmio Eisner de melhor minissérie, e com razão. Nesse caso, a protagonista é a Supergirl, mas poderia não ser, e o quadrinho continuaria funcionando da mesma forma. Ser a Supergirl nesse papel só engrandece a obra. E a ótima notícia é que o filme da Supergirl para o novo DCU aparentemente vai ser uma adaptação dessa HQ. A história consegue, além de ter um objetivo macro, vários microtemas, e todos são bem trabalhados, sempre fazendo alegorias com temas do nosso mundo, como o preconceito racial, por exemplo, ou o sentimento da busca por uma vingança. Assim, misturando superpoderes, espada e ficção científica, Supergirl, Mulher do Amanhã é um dos melhores quadrinhos dos últimos anos. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.